Procure já a tua Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 39. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Diz assim então a palavra: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Agora eu vou ler e você vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos ver então. Portanto, irmãos, diga, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Abra o teu coração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, bem forte. Amém, glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado, fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste o máximo de atenção. Na semana passada nós falamos sobre a oração em línguas, o que aconteceu na casa do Cornélio, onde desceu o Espírito Santo sobre ele e sobre a sua família. E como é que eles souberam que ali aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Porque eles oravam em línguas. Então o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção desses irmãos de Corinto, porque esses irmãos, qual era o problema deles? Eles idolatravam a oração em línguas. Para eles, se a pessoa não orasse em línguas, ela era uma pessoa inferior na igreja. Aí o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção deles. Mas olha, ele nunca proibiu ninguém de buscar o dom de orar em línguas, não, tá bom? Preste atenção o que ele vai falar aqui no versículo 39, ó. Ele fala assim para os irmãos: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Compreendeu? Olhe para mim aqui. Então não tem nenhuma proibição de você buscar o dom de línguas. Mas o que é que o apóstolo Paulo queria? Que esses irmãos fizessem isso com disciplina. Ele vai falar aqui no versículo 40, ó: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, amados, na casa do Senhor, tudo deve ser feito com ordem e com decência. Vamos ver aqui, versículo 18 agora. Vamos entender isso aqui. Capítulo 14 ainda, versículo 18. Nós vamos ler muito desse capítulo aqui, tá bom? Vamos mudar pouco hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 18. Ajuda ele aí, ajuda ele aí. Encontrou aí, Marcelo? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 18 agora. É bom que você encontre, para você poder entender, e você também ganhar intimidade com a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Encontraram, né? Diz assim, ó: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Não é importante isso? Porque a pessoa que ela ora em línguas, ela vai edificar a ela mesma. Então, talvez você até questionava, pastor, mas o apóstolo Paulo, ele também orava em línguas? Talvez você tinha esse questionamento. O apóstolo Paulo também orava em línguas. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lembrar aqui de novo, aqui, o que ele vai falar, ó. Versículo 18, ó. Dou graças a Deus porque falo mais língua do que vós todos. Então, se você tinha essa dúvida, agora não tem mais. O apóstolo Paulo também orava em línguas. Agora, o que é que ele diz? Eu prefiro, na casa do Senhor, preste atenção, eu prefiro na casa do Senhor falar algo que a pessoa vai ser edificada, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Vamos entender aqui. O que estava acontecendo nessa igreja? Eles idolatravam tanto a línguas estranhas que todas as pessoas daquela igreja só buscavam esse dom. Aí no momento que estava, momento do culto, momento da oração, aquelas pessoas começavam a orar em línguas, só que eram todas. Aí o apóstolo Paulo pergunta assim para eles: meu amigo, e se aparecer uma pessoa que não é da igreja? Se todo mundo estiver orando em línguas e sapateando, o que é que a pessoa que nunca entrou numa igreja, ela vai pensar? Isso aqui é bagunça, sim ou não? Ele não está proibindo de você orar em línguas, ele quer que você faça isso apenas com ordem e com decência e no momento certo, porque a oração em línguas é importante, irmãos, porque vai edificar você. Mas aquela pessoa, vamos dizer que ela está na casa do Senhor pela primeira vez. Vamos dizer que ela fale assim: olha, antes de começar a reunião, ora, eu queria falar com o pastor. Antes de começar a reunião. Aí, o que é que nós falamos para a pessoa? Não vou poder falar com a pessoa agora. Só posso falar depois do culto. A pessoa pode até achar, mas olha, é falta de educação o pastor não falar com a pessoa antes do culto. Mas amados, quando você está pregando a palavra, quem vai trazer as revelações não é o Espírito Santo? Mas já imaginou, você conversa comigo antes, aí eu vou pregar, aí o Espírito Santo começa a falar, aí você vai falar: esse pastor aí também, pelo amor de Deus, a gente não pode falar nada para ele. Deu para entender? Então, quando você tem liberdade para pregar a palavra, você dá liberdade para o Espírito Santo. E quem é que vai ao encontro do teu coração é o Espírito Santo. Vamos dizer que a pessoa chega aqui pela primeira vez, ela não me conhece, eu nunca vi essa pessoa, e aí eu estou pregando a palavra aqui com toda liberdade. É o Espírito Santo que está falando através de mim. Aí aquela pessoa fala: o pastor nem me conhece, ele está falando algo que está acontecendo na minha vida. Ele falou: é isso que é importante, é isso que vai trazer edificação para a igreja. Como a irmã, que ela chamou o pastor para orientar ela na casa dela. Aí o pastor foi para orientar aquela irmã, orar por ela. Aí a irmã tinha um menino. Aquele menino começou a olhar para o pastor, e olhava para o pastor, e o pastor conversando com a irmã, e o menino olhando para o pastor, e o pastor conversando com a irmã, e o menino olhando para o pastor, e o pastor conversando com a irmã, e o menino olhando para o pastor. O pastor: peraí, meu filho, por que é que você olha tanto para mim? Não, pastor, porque a minha mãe disse que o senhor tem duas caras. Não fale nada para a criança, porque a criança não mente. É ou não é? Pastor, mas o que é que tem a ver com a nossa pregação hoje? Nada a ver, tá bom? Vamos voltar para cá. Pronto, foi só um minutinho aí mesmo, só para... Vamos lá. Capítulo 14 e o versículo 18 mais uma vez, para a gente voltar mesmo para a pregação. Ele diz, ó: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Olhe para mim, não é que ele está desprezando oração em línguas. Ele está só falando a diferença que tem de uma coisa para outra. A oração em línguas, eu lembro mais uma vez, vai edificar você. É importante? É importante demais. Só que esses irmãos aqui, eles idolatravam demais. Vamos ver aqui. Capítulo 14 ainda, versículo 1. Preste atenção aqui. Capítulo 14, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 1. Ele diz, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quando o apóstolo Paulo fala profetizar, é quando você está pregando a palavra, você está profetizando, e a palavra vai de encontro ao teu coração. Muitas vezes eu entrei na igreja, irmãos, eu trabalhava com contabilidade, e a minha mente ficava muito cansada. Eu chegava muito cansado na igreja, mas eu precisava de uma resposta muitas vezes. Aí o pastor começava a pregar, aí ele falava uma coisa, aí eu pensava, essa resposta aí que eu queria, é isso aí que o pastor está falando que eu tenho que fazer. Então é isso que interessa na casa do Senhor. Amados, a pessoa que vem da igreja, ela não está interessada por orar em línguas, não. Ela quer ser curada, uma palavra de consolo. Aí com o tempo, ela vai crescendo espiritualmente e vai compreendendo a palavra e vai saber da importância de orar em línguas. Mas a princípio, o que a pessoa quer na igreja é uma palavra de conforto para ela. Talvez tenha alguém na casa dela que está enfermo, talvez tenha alguém na casa dela que está desempregado, talvez ela está passando um momento emocional difícil, ela precisa de uma palavra de conforto. Ela não vai compreender a oração em línguas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem está entendendo isso aí? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Olha o que ele vai explicar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha para mim aqui, ele está deixando bem claro isso ou não? Mas ele está falando que não é para orar em línguas? Ele está falando isso? Em nenhum momento. Ele está fazendo apenas uma diferença. O que é que vai edificar mais a igreja? Vamos continuar. Ele diz assim, ó, versículo 5: e eu quero que todos vós, faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vamos dizer que a pessoa está falando uma língua estranha na igreja, aí que haja uma interpretação, aí vem aquela pessoa e levanta a mão e fala assim: assim diz o Senhor. Aí vai trazer edificação para a igreja. Deu para entender? Então não pode, amados, na casa do Senhor haver aquela confusão, porque não vai edificar a igreja. Vamos continuar aqui. Versículo 26 agora. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então cada pessoa ela tem um dom, mas tem que ter edificação, tem que ter algum aprendizado. Irmãos, os dons espirituais é para edificação da igreja. Vamos ver aqui, versículo 20. Vamos ver como é que esses irmãos eles faziam, para você entender por que Paulo estava criticando eles. Irmãos, não sejais meninos no entendimento,
mas sedes meninos da malícia e adultos do entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Deu para entender? O apóstolo Paulo chamando a atenção deles. Agora ele diz, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que ele está dizendo? Se aquele irmão, ele chegou aqui pela primeira vez, e ele ouvindo a palavra, aquela palavra vai de encontro ao seu coração, e ele pensa, olha, eu não tinha falado nada da minha vida para ninguém, mas o pastor falou algo que eu preciso, ele falou até sobre a minha vida, o que eu estou passando. Aí o que ele vai pensar? É o Espírito Santo de Deus. É isso aí que vai trazer paz àquele coração. A pessoa, quando ela entra na igreja, ela quer ouvir, é uma palavra profética, uma palavra que vai de encontro ao coração dela, para trazer ânimo a ela. Pastor, eu preciso de uma resposta, eu tenho algo para resolver, e eu preciso que o Senhor, Ele venha estar à frente, me dá uma resposta, pronto. Se é isso que você busca, o Senhor, Ele vai fazer através do Espírito Santo de Deus. Então aqueles irmãos se reuniam, e todos começavam a orar em línguas. Por quê? Porque para eles, a pessoa que não orava em línguas era inferior. Isso aí também não é verdade, amados. Cada pessoa, ela tem um dom. Você pode buscar o dom da sabedoria, o dom também do conhecimento. Pastor, qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Tem diferença, sim. Tem pessoa que tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. O conhecimento vem do estudo que essa pessoa tem. Ela tem uma faculdade, ela tem uma pós-graduação, mas quando vai resolver algo com a família, ela não tem a mínima sabedoria. Eu pergunto para você, é diferente ou não? Amados, tem pessoas no comércio mesmo, grandes empresários, que não têm estudo. E o que é que ele tem, pastor? Sabedoria para fazer negócios. Ele sabe comprar e sabe vender. Então a pessoa pode buscar. Agora, é bom que você tenha tanto o conhecimento como a sabedoria, os dois juntos. Os dons também de cura, os dons da fé. Amados, são muitos dons. Pastor, mas o que eu quero mesmo é orar em línguas. Não tem importância. O apóstolo Paulo diz, não proibais aquele que ora em línguas. Pastor, mas quando a pessoa está orando em línguas, quando vem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, eu já vi isso, pastor. A pessoa perde até o controle. Isso é verdade, irmãos? Isso não é verdade, é mais uma mentira que falam para você. O apóstolo Paulo também, ele falou desse assunto, capítulo 14 e o versículo 32. Ele diz assim, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, irmãos. Não tem aquela coisa de você perder o controle, não existe isso não, irmãos. Olha, quando você vai pregar a palavra, você vai subir no altar para pregar a palavra, irmãos, você tem que ter o controle de começar e de terminar. Acontece algumas vezes que o que você vai pregar, às vezes o Espírito Santo, ele manda você pregar outra coisa. Isso aí acontece? Acontece sim. Mas o controle está ainda nas minhas mãos. O profeta tem todo esse controle. Não existe isso da pessoa perder o controle, irmãos. Então, a confusão dentro da casa do Senhor não é bíblica.
aquela bagunça, ninguém sabe o que é que está acontecendo. Quem foi que já viu isso? O pastor está pregando, aí tem umas pessoas lá atrás conversando. Isso aí não pode existir na casa do Senhor não, irmãos. O momento da palavra é o momento mais importante do culto. Então todos que estão na casa do Senhor têm que estar no mesmo espírito para prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar, que é o mais importante, é o que Deus vai falar. Vamos ver aqui, no versículo agora 33. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Aqui, ó, olha o que ele vai dizer, ó. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então não existe tumulto dentro da igreja, e não pode existir. Ah, pastor, mas é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, amados. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Pastor, mas nós temos liberdade? Temos sim, temos liberdade sim, de buscarmos o Espírito Santo. Nós podemos nos alegrar diante do Senhor? Sim. Pode haver a dança, pode haver a música na casa do Senhor, pode haver o teatro, mas tudo como o apóstolo Paulo falou, com ordem e com decência. O horário para começar e o horário para terminar. Isso aí se chama doutrina. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então nós temos sim essa liberdade, amados, para pregar a palavra e para buscar os dons, mas tem que ser com decência e com ordem. A partir do momento, amados, que você foge desse controle, você está sendo desobediente ao Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23. Então, jamais, amados, o apóstolo Paulo proibiu de alguém buscar os dons do Espírito Santo, principalmente de orar em línguas. Orar em línguas é muito importante, porque vai edificar você, tá certo? Ele fala aqui, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, ele diz, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso, amados, fazer as coisas do Senhor do meu jeito. Não, é sempre de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso ser incoerente com as coisas de Deus. Eu tenho toda a liberdade, amados, para buscar os dons, e é isso que o Espírito Santo quer. Aquilo que eu falei para os irmãos, o Espírito Santo é o mais interessado do que eu, mais interessado do que você, é o Espírito Santo, para que a igreja toda, irmãos, tenha os dons, mas para edificação, para que a igreja cresça. Vamos voltar para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, mais uma vez. Então, quando a pessoa ela age com arrogância, com desobediência, é pecado sim. Ele diz aqui, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Olha o que ele diz, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37, diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Quando a pessoa ela é ignorante, ela não quer estar, amados, em obediência ao Senhor, não quer fazer as coisas do Senhor com ordem e com decência. Amados, o nosso culto tem que ser um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou fazendo é realmente a vontade de Deus, se aquilo que eu estou fazendo está realmente agradando ao Senhor. Pastor, eu desejo orar em línguas. Busque então, como o apóstolo Paulo diz, busque com todo zelo. Mas o orar em línguas edifica você, mas há outros dons também.
no nome de Jesus. O apóstolo Paulo jamais proibiu alguém de orar em línguas. Ele quer apenas que a pessoa venha agir na casa do Senhor de uma forma decente. Amém? Vamos ficar em pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus.